Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Esse é o momento em que nós dedicamos ao estudo da palavra, gastamos aí alguns minutinhos para estar na presença do nosso Deus. Mas antes, como de costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom estar na tua presença logo nas primeiras horas do dia. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando todo o entendimento necessário para entender as tuas preciosas palavras. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é um tema muito importante e que, de certa forma, tem tudo a ver conosco, né? Nós hoje vamos falar sobre o fracasso de Israel. E talvez você esteja se perguntando, o que tem a ver comigo, o fracasso de Israel? Calma, você vai entender. Mas, como de costume, as nossas meditações são guiadas pelos textos bíblicos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Livro de Mateus, capítulo 21, o versículo 43, que diz assim: Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Olha, esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, ele é logo no finalzinho de uma parábola que foi contada ali por Jesus, falando a respeito do que estava acontecendo com a nação de Israel. Se você não sabe, a nação de Israel ela foi a nação escolhida por Deus para apresentar o benefício para as outras nações. Quão bom era ter Deus como seu rei, né? As outras nações elas tinham seus reis, tinham a sua cultura, né? A forma de viver. E Israel ela foi chamada a ser uma nação que atraísse as outras nações para si. Porém, o que aconteceu foi totalmente ao contrário. A nação ela ficou muito egoísta, ela reteve as bênçãos de Deus, ela reteve o quão maravilhoso era ser guiada por um Deus todo-poderoso, enquanto as outras nações seguiam ídolos de pedra, de pau, né, que não tinham poder, que não podiam resolver o problema deles. Existia uma nação na terra que servia a um Deus real e todo-poderoso. Porém, essa nação ela não se preocupou em demonstrar para as outras nações como era bom servir a esse Deus. E aí é onde entra a questão de ter tudo a ver com a gente. Talvez você tenha uma vida maravilhosa, né? Você todos os dias está fazendo a meditação no momento com Deus, com Davi, está colhendo aí alguns frutos da presença de Deus, porém você não está anunciando nem passando essas bênçãos para outras pessoas, está retendo a bênção só para você. E a meditação de hoje vem falar exatamente isso. A parábola conta a seguinte história, né? Jesus contou ali a história por meio da parábola e disse o seguinte: olha, havia um homem que tinha uma plantação, uma vinha, né? Ele preparou todo o ambiente, deixou ali tudo no jeito, produziu o que tinha de produzir e entregou aquela terra, arrendou aquela terra para alguns trabalhadores, né? Homens que tinham experiência na arte de trabalhar no campo, né? E deixou a cargo deles, e viajou e foi embora. Chegando o dia de colher os frutos, né? Aquele homem sabia o período que daria os frutos, ele mandou alguns servos para a sua terra, né? Para receber ali os frutos de sua terra. Porém, os lavradores que estavam ali em posse da terra, eles não respeitaram, né, a autoridade do dono da terra e espancaram, mataram e apedrejaram os servos daquele homem. O homem, mais uma vez, mandou outros servos. Os trabalhadores da terra, os lavradores, fizeram a mesma coisa, até que o homem disse: olha, agora eu vou mandar meu filho. Eles vão de respeitar meu filho. Não podem. Eu estou mandando um representante direto meu, algo que tem ligação de sangue comigo. E ali a história conta, né, que o dono da terra mandou diretamente o seu filho foi lá e não foi diferente. Os lavradores que estavam ali na terra, né, mataram também o filho do homem. Jesus contou essa história para exemplificar o que tinha acontecido na nação de Israel, né? Quando a nação de Israel estava vivendo de uma maneira que não agradava a Deus, o Senhor mandava os seus profetas, os seus juízes, né? E todas as vezes, as pessoas que estavam na liderança, ou as pessoas que faziam parte de Israel, elas não deram ouvido
aos apelos de Deus, né? A gente pode citar vários profetas do Antigo Testamento que passaram por situações horríveis, como por exemplo Isaías, que morreu cerrado ao meio dentro de um tronco, né? Jeremias, que foi jogado dentro de um poço, né? Entre tantos outros que sofreram tanto, né? E isso tudo, eles estavam apenas obedecendo o mandar de Deus, trazendo ali uma mensagem que era de arrependimento, né? Para que o povo se arrependesse, voltasse para Deus e vivesse nas práticas que Deus esperava deles, né? Ou seja, de uma forma que desse testemunho positivo para as outras nações, para que as outras nações, ao verem a nação de Israel, quisessem fazer parte da nação de Israel, quisessem copiar o modelo de Israel, quisessem adorar o mesmo Deus de Israel. Eles, com as práticas erradas, fizeram com que o povo se distanciasse mais ainda, tivesse cada vez mais ranço de Israel e, de certa forma, ranço de Deus. Algo terrível, né? Ou seja, com essa atitude, quem foi exaltado foi Satanás, que estava legislando sobre as outras nações. Porque de vez o povo sair da idolatria, de vez o povo sair da escravidão do pecado, da decadência moral, daquelas práticas horríveis que o pecado proporciona, que quando a gente está longe de Deus acontece, eles acabaram se afundando mais ainda nessas práticas. Por quê? Porque quando eles olhavam para Israel, eles olhavam, esse povo se acha melhor do que nós. Esse povo é todo um povo de nariz em pé. Se acha os santos. Então, se consideram tudo salvo. Estão já subindo para o céu. Porque eles se comportam, eles vivem como se nem pisassem na terra, né? E por conta disso, a nação de Israel, ela fracassou em sua missão e foi rejeitada por Deus, né? A nação de Israel pecou em dois aspectos. O primeiro foi esse que eu falei, e o segundo foi em matar literalmente e diretamente o Filho de Deus, né? Haviam profecias claras no Antigo Testamento que anunciavam a vinda do Messias, né? E essas profecias davam a característica de como esse Messias, quais eram as características que ele iria ter quando viesse ao mundo. Uma delas era que ele seria uma pessoa sofredora, e a outra característica era que ele seria um rei. A primeira vinda de Jesus, ele veio com a primeira característica, uma característica sofredora. Porém, a nação de Israel era tão soberba, né, os judeus eram tão nariz em pé, que eles deixaram de lado essa característica e passaram a focar somente na característica de rei. É tanto que até mesmo os próprios discípulos tinham uma impressão equivocada a respeito de Jesus, por mais que eles vivessem ao lado de Jesus, né? E aí a gente percebe que nós também podemos estar no mesmo barco, né? Achando que a gente conhece a Jesus, né? Achando que a gente entende qual é o plano de Jesus na nossa vida e está vivendo algo totalmente distonante à vontade de Deus. Por isso eu ressalto sempre a importância de nós meditarmos na Bíblia Sagrada. Nós muitas vezes temos apenas ouvido outras pessoas falarem de Bíblia, mas nós não temos estudado a Bíblia. É importante, é saudável, é bom ouvir outras pessoas falarem da Bíblia? É, mas é preciso que você tenha o seu momento pessoal de estudo com a palavra de Deus. Alguns dias atrás eu falei sobre a importância do Espírito Santo, que ele nos ajuda, nos guia, nos direciona às verdades bíblicas e nos revela qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Não é necessário você se alimentar apenas por outras pessoas. Você pode se alimentar sozinho e é saudável que você faça isso, né? É importante a gente viver o real propósito da vida ao meditar sobre esse assunto, sobre o fracasso de Israel, que nós não possamos cair nesse mesmo erro. Afinal de contas, essa responsabilidade que Israel tinha foi passada agora para nós, para os cristãos, né? Os judeus perderam essa particularidade que eles tinham como nação escolhida de Deus, e agora, por conta que eles tropeçaram nesses dois pontos, né, não souberam dar bom testemunho a respeito de como era servir a Deus, e no segundo ponto, de ter rejeitado o Filho de Deus quando veio a esse mundo, que nós não possamos cair nesses dois pontos também.
que nós possamos dar testemunho, ser dutos de bênção para as outras pessoas, que nossa vida seja um motivo de bênção para as outras pessoas e que nós possamos aceitar o verdadeiro Jesus expresso nas Escrituras Sagradas. Porque muitas vezes a gente seleciona as partes que é interessante para nós a respeito de Jesus. Não, isso aqui é legal, não, isso aqui está certo. Não, mas esse ponto aqui eu não concordo não, eu não aceito, eu não vejo que é dessa forma, eu acho que isso aqui era só para o povo do passado, né? Isso aqui já passou, era só do Antigo Testamento. Não, gente, não. Toda a Bíblia é para servir de inspiração para nós. É um instrumento nas mãos de Deus para nos educar, para nos revelar qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Bom, chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Espero que a gente possa ter aprendido aí algumas lições sobre o fracasso de Israel e não cair no mesmo erro. Porque a Bíblia, ela cumpre esse propósito, trazer histórias do passado, de pessoas, de nações, de povos que viveram no passado, erraram, acertaram, para nos servir de exemplo, para a gente aprender com essa história e assim fazer o certo, né? Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração de encerramento. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por deixar registrado os pontos fortes e fracos do Teu povo, para que a gente possa se inspirar nos pontos fortes e aprender com os pontos fracos deles, para que esses pontos fracos não sejam também os nossos pontos fracos. Que o Teu Espírito nos guie e que nós possamos ter um bom dia na Tua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por estar comigo aqui, nesses minutinhos que foram separados para o estudo da palavra, para a reflexão da palavra. Que você possa voltar também nos outros dias e assim nós termos juntos um momento com Deus. Como eu costumo sempre dizer, enquanto nós estivermos colocando Deus em primeiro lugar, as outras coisas é certo que darão certo. Então que você possa sempre colocar Deus em primeiro lugar, antes de tudo e de todos, tá bom? Até a próxima, foi um prazer. Tchau, tchau.